Diário de bordo. Quinta-feira, dia 20 de dezembro de 1998. São 5 horas da manhã. Hoje é o terceiro dia de sufoco. Essa tempestade virou um ciclone. Nessas horas eu preciso ter sangue frio e não deixar ninguém entrar em pânico. No meu barco não entra tripulante que não tenha medo de nada. Uns têm mais, outros têm menos. Para mim, ter medo é importante. Faz com que a gente pare para pensar. Aqui no meio do nada, fica quase impossível resgatar alguém. E o mais difícil é que a minha família é a minha tripulação. Nessas horas, eu me pergunto, como é que eu vim parar aqui? Tudo começou em 1974. Naquela época, a gente ainda era normal. Nós dividíamos o nosso tempo entre o trabalho e os filhos, o Pierre e o David. Mas aquele ano foi um ano bem especial. Minha mãe me ligou e disse: minha filha, tem um presente de Natal para vocês. Uma semana de férias numa ilha do Caribe. Nossa, quando chegamos em São Tomás, lá no avião, eu olhei para aquela janelinha e vi aquela ilha verde, aquele mar azul. Aquilo já me fascinou. No terceiro dia, eu estava caminhando de mão dada na orla, assim, e vimos passar um veleiro. E eu olhei para aquilo, eu nunca tinha entrado num veleiro. E falei: Luiz, vamos dar uma volta com esse negócio? Soltaram as amarras e o barco saiu navegando a motor. De repente, parou o motor, as velas foram para cima e o barco saiu deslizando, as ondas batendo no casco do barco. Aquele silêncio, aquilo foi amor à primeira vista. E foi ali, naquele momento, que o nosso destino mudou para sempre. Falei para ela: um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. Na época, eu era professora de inglês e Vilfredo era economista. Como é que a gente ia começar? O primeiro barco que a gente comprou era de madeira, sem motor, sem cabine, pesado pra chuchu. Um dia eu li num livro uma coisa que dizia: o primeiro passo para uma grande viagem é você marcar a data de saída. Quando a Heloísa falou aquilo, eu olhei para o David, que estava engatinhando nas cartas náuticas, assim, no chão, e disse: quando o David fizer 10 anos, nós vamos sair para a nossa volta ao mundo. No meio dos nossos planos, uma surpresa. Nasceu o nosso terceiro filho, o Vil. Pouco a pouco a gente ia ganhando experiência e os meninos iam se acostumando com a ideia de um dia viver no mar. Em dezembro de 83, nós estávamos reunidos no Natal, eu anunciei para toda a família que nós íamos sair para dar uma volta ao mundo para 2, 3 anos. Quando eu falei aquilo, foi uma loucura. Vocês estão doidos? Para que levar essa família para o mar? O perigo do mar. O que vão ser os seus filhos? Vão ser tudo vagabundo. Aí a minha sogra me chamou do lado e disse assim: olha, eu estou muito contente porque em cada porto eu vou poder visitar vocês. Quando eu me vi naquele barco, com meus 3 filhos, o Pierre com 15 anos, o Dave com 10, o Wilhelm com 7, eu tive certeza que eu era muito doida mesmo. Navegamos pela costa brasileira, fomos até o Caribe. Depois de 2 anos, a gente chegou em São Tomás. Foi aí que a gente decidiu viver no mar e do mar, sem se preocupar com a volta. E foi assim que os anos foram se passando. Os meninos crescendo e o mundo ficando cada vez menor. Depois de 10 anos, nós voltamos para o Brasil.
Gente, aquele dia foi uma loucura. Era barco para tudo que é lado. Era parente, era amigos, era familiares. Mas o que mais me emocionou foi quando eu escutei o hino nacional. Eu estava muito feliz, eu estava voltando para o mar. Naqueles primeiros dias de viagem, eu fiquei com o coração bem apertado. Minha mãe já estava bem velhinha. Eu não sabia se quando eu voltasse ela ainda estaria aqui. A gente sempre viajou em família. Só que dessa vez, por causa do trabalho, o Pierre e o Wilhelm não puderam vir junto. Só o David e a nossa filha Cat embarcaram para essa aventura. O Dave veio a bordo para filmar tudo. E a Cat, com 5 anos, era a mais nova tripulante. Nessa viagem também tínhamos outros tripulantes, que faziam parte da equipe de filmagem. O Luciano, que é brasileiro, o Russell, americano, e o Martin, neozelandês. Nós estamos acostumados, nossa família, tudo no português. E, de repente, nós temos que começar a falar inglês, explicar as coisas em inglês. Então, é muito engraçado. Então, o Wilfredo fala assim, levanta a vela, caça genoa. E esquece que eles ficam com aquela cara assim, espantada, olhando. Quando o capitão diga, olha, faça isso, tem que ir. Não, um exemplo, né? Tem a retranca, essa parte móvel. Não, olha, abaixa a cabeça. Por quê? Pum, já foi. Warren, please. Foi um desafio para o Wilfredo, porque ele tinha que dar ordem para pessoas que não eram da família. Com os filhos, o capitão pode gritar mais. Com o tripulante é mais ameno. Ó, cara, pensa aí, faz a coisa certa, pô. Não fica aí jogando. Com o filho assim, porra, faz esse negócio rápido e vamos. Num barco, a gente tem que fazer de tudo. Eu, por exemplo, levanto as velas, dou aula para Cat, faço a navegação, escrevo os diários de bordo. O Dave, o Luciano, o Russell e o Martin são responsáveis pelas filmagens, mas eles também têm que cozinhar e limpar. O capitão comanda a navegação, mas faz o café da manhã. Todo mundo tem que fazer de tudo. Foram nos primeiros dias de viagem que eu me lembrei de como as coisas mudaram. O nosso barco ainda é o mesmo. Nós fizemos uma pequena reforma e colocamos um novo nome. Aiçô, que em Tupi-Guarani quer dizer formoso. Durante a nossa primeira viagem, a gente se guiava pelas estrelas. Só que agora o barco está cheio de equipamentos novos. Nós temos um GPS para mostrar exatamente onde a gente está. Temos um radar que toca um alarme se tem alguma coisa na frente. E tem até a internet via satélite. Mas mesmo com toda essa tecnologia, a gente não abre mão do barômetro. Para nós, ele é uma espécie de oráculo. Quando o barômetro baixa, a gente sabe que vem vento forte. Se ele baixar muito, pode se preparar, que vem tempestade. Gente, quando o vento entra forte, o barco inclina e começa a balançar, a vida fica muito mais difícil. Cozinhar, então, fica complicadíssimo. Tudo sai rolando. O fogão balança, as panelas se mexem. Nossa, aí você tem que se segurar o prato, talher, copo. Para dormir, a gente tem que ter ajuda. Se não tiver a lona, a gente vai pro chão. Imagine no banheiro, então. É um sufoco. Tem gente que me pergunta se eu enjoo. Se eu enjoasse, eu acho que eu não aguentaria viver no mar.
Como foi bom chegar no Uruguai. Tem duas coisas que um navegador ama. Uma é soltar as amarras e a outra é chegar num porto. Foi ali que comecei a sentir realmente que estávamos reeditando a viagem de Fernando Magalhães. A história da expedição de Magalhães começou quando ele decidiu encontrar um novo caminho para as Ilhas das Valiosas Especiarias. Apresentou seus planos para a coroa portuguesa, mas nunca recebeu o reconhecimento que esperava. Ele abandonou Portugal, levando seu projeto para o rei da Espanha, o maior rival de Portugal. Falou ao rei espanhol da existência de um estreito lá no fim da América, que daria passagem direto para as Índias. O único caminho conhecido era contornando a África, mas essa era uma rota exclusiva dos portugueses. O rei espanhol calculou que se tal estreito fosse encontrado, traria grandes lucros. O rei mandou reformar 5 barcos velhos e entregou a Magalhães. Para nossa sorte, um italiano chamado Antônio Pigafetta quis conhecer o mundo. Embarcou como escrivão e anotou tudo o que viu. Partimos da Espanha em agosto de 1519. O clima a bordo é bastante tenso, hein? Cartagena e os outros capitães espanhóis não aceitam ser comandados por um capitão português. Só me resta rogar a Deus que Magalhães saiba o que está fazendo. Nosso próximo porto, direto, Mar del Plata. Estamos aí. Agora pegamos uma onda danada, grande aqui, nossa frente. E vamos ver se o vento muda um pouco, porque nós estamos contra vento, pauleira, pauleira, pauleira. Isso eu acho que é para testar a gente. Depois do Uruguai, nós paramos em Mar del Plata para abastecer o Aisô. Uma coisa que me chamou a atenção foi como tinha lobo marinho naquele porto. Eles estavam por todo lado. Me deu uma peninha de pensar que foram esses bichos tão simpáticos que os homens de Magalhães se alimentaram para sobreviver quando passaram por aqui. No dia 30 de dezembro, deixamos a região em direção à Patagônia. Desde que a gente começou a pensar na viagem de Fernando de Magalhães, a única coisa que durante todo o trajeto dele eu tinha mais um pouco assim de angústia, de coisa, era o frio. Eu, como carioca, eu não gosto de frio mesmo. Então a ideia que tinha que passar pela Patagônia me assustava um pouco, porque o frio, o gelo, a neve, todas as histórias que a gente escutava, mesmo que lemos no relato de Fernando de Magalhães, mostravam um local inóspito, totalmente gelado. Depois de parar no Brasil, a expedição de Magalhães continuou navegando rumo ao sul. Ele entrou no Rio da Prata pensando que era o estreito que ele tanto procurava. Pior do que não achar foi despertar em toda a tripulação a desconfiança que ele não sabia o caminho.
Dali para frente, ele começou a entrar em todas as enseadas que via, em cada pequeno canal. Quanto mais navegava para o sul, mais desertas ficavam as paisagens e mais gelados os ventos. O inverno se aproximava. Já tinham se passado 9 meses desde que saíram da Espanha. A tripulação, que já estava cansada e insatisfeita, ficou ainda mais furiosa. Nesse clima pesado, Magalhães mandou lançar âncoras. Deu ordem para que todos se preparassem para desembarcar naquele lugar deserto e gelado. Iriam acampar ali por 5 meses, até o inverno passar. O pior é que ele mandou reduzir as rações diárias de comida e vinho. Isso revoltou os espanhóis. Durante a navegação, o capitão Cartagena questionou aos gritos as decisões de Magalhães. Quando o espanhol acabou, Magalhães simplesmente mandou prendê-lo. Revoltados, os marinheiros espanhóis começaram uma rebelião. Cartagena foi libertado no meio da noite. Os espanhóis retomaram o barco. Como vingança, ainda mataram a punhaladas o piloto português, que Magalhães tinha deixado no lugar de Cartagena. Nessa área do mundo, as tempestades são uma coisa normal. Mas foi em Porto Deseado que a gente sentiu de verdade a força da natureza dessa região. Com aquele vento zunindo dia e noite, naquele lugar deserto, todo mundo dentro do barco, realmente não é para qualquer um. Não é todo mundo que aguenta. 2 dos nossos tripulantes, o Russell e o Martin, decidiram abandonar a expedição. Continuamos a viagem com só 5 tripulantes, contando com a Cat. Não, azul não. Só amarelo e verde. Tá voltando. Como capitão, eu tenho que tomar sozinho algumas decisões difíceis e que podem mudar o destino de todo mundo. Enquanto eu traçava o rumo da nossa viagem pela Patagônia, eu ficava imaginando as decisões que Magalhães tinha que tomar. O cara estava lá no fim do mundo, no meio de uma rebelião contra ele. O capitão Cartagena e os marinheiros espanhóis queriam que Magalhães entregasse o comando da expedição. Seria prudente Magalhães aceitar. Mas ele golpeou em outra direção. Fechou rapidamente a saída da baía, sem ter para onde ir e com medo de enfrentar os canhões de Magalhães. Os espanhóis rebelados desistiram do motim, prenderam Cartagena e o entregaram a Magalhães. Seguindo as leis da coroa espanhola, Magalhães fez um rápido julgamento. O homem que matou o piloto português foi esquartejado. E os pedaços de seu corpo foram cravados em estacas. E o capitão Cartagena foi deixado à própria sorte na terra gelada da Patagônia. Semana passada aqui na Patagônia eu passei por um grande apuro. Nós estávamos ancorados numa baía
E eles saíram todos, Fredo, Dave, toda a tripulação saíram e foram à cidade. E disseram que não demorariam. Eu estava dando aula para Cat e de repente escutei o vento. Passado alguns minutos, eu comecei a sentir o barco mexer diferente. Aí fui lá para fora, quando eu olhei, nós tínhamos desgarrado a âncora e estávamos sendo arrastados para o meio do canal. Se eu não fizesse alguma coisa, o barco poderia acabar nas pedras. Primeira coisa que eu pensei foi Cat. Peguei a Cat, levei ela lá para cima e disse: a única maneira que eu tenho de salvar o barco é ficar no leme. Fui lá, liguei o guincho e comecei a puxar a âncora. De repente, clac, travou. Aí fui olhar, a âncora estava toda enroscada em todas aquelas algas marinhas que tinham ali naquele fundo. O vento, vindo por cima das montanhas, começou a aumentar. Minhas mãos estavam frias, geladas, eu não conseguia mais segurar no leme. Quando eu cheguei na praia, me assustei, o barco não estava mais lá. Eu peguei o dinghy com muita dificuldade, coloquei o motor, saí totalmente molhado, as ondas estavam quebrando na praia. E quando eu cheguei no barco, vi aquela imagem, a Heloísa com a Cat no colo, e eu olhei para ela e digo: nossa, que coragem dessa mulher. Se ela não tivesse determinação naquele momento, nós estaríamos com o barco nas pedras. Levantamos âncora e seguimos rumo sul. Nossa próxima parada era o Estreito de Magalhães. Entramos em mais uma baía por ordem do capitão. Todos acreditavam tratar-se de uma baía inteiramente fechada. Mesmo assim, Magalhães mandou as naus San Antônio e Concepción avançarem até onde fosse possível. Aguardamos ancorado por vários dias. Temíamos que eles nunca mais voltassem. Um tiro de canhão indicava que eles não tinham achado nada. O segundo tiro indicava que eles tinham encontrado. Descobrimos a passagem pela América. O estreito tão procurado por Magalhães realmente existia. Ao mar que se abriu diante de nós, dali alguns dias, calmo como uma lagoa, chamamos de Pacífico. Parece uma barraca? Bem grande. Depois da gente sonhar por mais de 4 anos, velejar 2.000 milhas num dos lugares mais difíceis do mundo, a gente estava lá. Finalmente entrando no Estreito de Magalhães. Tá vendo?
Quando a gente começou a cruzar o estreito, eu fiquei imaginando a coragem de Magalhães, que há 500 anos atrás, sem saber onde estava, sem nenhum equipamento e com um barco um pouquinho maior que o nosso, conseguiu achar essa passagem para o Pacífico. Foi lá que eu vi que a Cat estava tirando de letra essa vida no mar. Olha só. Nem o frio incomodava ela. Era tudo novidade. Parecia um parque de diversão. Olha lá, aquilo ali não parece muito, né? Até então eu estava acostumada a navegar em lugares quentes. Quando entramos naqueles fiordes, aquilo foi uma coisa nova. Tinha dias que o mar ficava congelado e dava até para caminhar em cima dele. Um mês navegando no meio de todo aquele gelo, eu me dei conta de como é isolado esse lugar. Você gostou? Você olha para o lado, você não vê ninguém. Não tem barcos, não tem casa, não tem gente, não tem nada. Só montanhas altas e muito gelo. Impressionante, hein? Olha só. Quilômetros e quilômetros de gelo para tudo para lá. Quando entramos no Canais do Chile, eu me lembrei de uns amigos navegadores que moravam por ali e que nós tínhamos conhecido lá na Polinésia há 8 anos na nossa primeira viagem. Eles tinham trocado a vida no mar pela vida no campo. Deixamos o Aiçô bem ancorado em Porto Chacabuco e fomos à terra para procurar a fazenda onde eles moravam. Que nem bom cavaleiro. Eu vim aqui para visitar teu campo, hein? Que legal, ó. Depois da gente matar a saudade dos nossos amigos que criam alpacas, fomos para Porto Natales, onde conhecemos o Fernando. Sí, también. Estamos entre dos parques. Ele levou a gente para conhecer o Rio Serrano, que é um dos lugares mais inexplorados do Chile. Defensas, nós vamos encostar lá no cais, ok? Quando nós chegamos em Porto Monte, nós sabíamos que ali era o último grande porto que nós íamos abastecer para podermos atravessar o Oceano Pacífico. Essa é Ketty, é a pequena marinheira. Uma marineira. ¿No se marea? Se marea, Ketty? Não, não se mareia. Ah, marinera. Buena marineira, navega bem. Sim? Para atravessar o oceano, você tem que estar muito bem preparado. Então, nós começamos assim, na área de saúde. Fizemos check-up médico, check-up dentário, porque uma dor de dente no meio do oceano pode virar um pesadelo. Depois, começamos a checar as coisas do barco. Velas, motor, gerador.
E aí, passamos para o abastecimento. Nós tínhamos que abastecer de diesel, água, óleo, gás e, por último, comida. Vamos ver a banana? Não. Eu abasteço o barco para atravessar 2 oceanos. Sou meio exagerada mesmo. Porque a gente não pode esquecer nada, nem um palito de fósforo. Comida? Não tem supermercado no meio do mar, Quietinho. É claro, só peixe. Só peixe. Não, a gente tem que ter bastante comida. Ó, vou botar todo esse macarrão. Depois de tanto tempo nos canais da Patagônia, no Chile, agora nós vamos pro oceano. Estamos loucos para pegar o mar aberto. Antes de sair, a gente precisava recompor a tripulação. Convidamos um amigo chileno, o Jaime. Assim que ele embarcou, nós partimos. Iam ser 2 semanas inteirinhas sem parar em porto nenhum. É um desafio muito grande para o convívio. Para você ter uma ideia, é como você colocar toda a sua família dentro de casa sem poder sair por 2 semanas. 2 semanas inteirinhas num espaço de 44 metros quadrados. Dá para imaginar? Para resolver, todo mundo bota as cartas na mesa e fala o que está sentindo. O segredo é não guardar rancor. Ai, tá tufando. Mas como toda a família, a gente também briga, discute, fala alto. Nessas horas, no meio do mar, não tem como sair para esfriar a cabeça. E o Açu acaba ficando pequeno. Mas no barco não dá para ficar de cara feia, não. A gente pode precisar de ajuda e daí, como que fica? No barco, um depende do outro. Puxa, deixa rolar, isso é rápido. Eu confesso uma coisa. Quanto mais tempo eu passo navegando, mais tempo eu quero ficar no mar. A expedição de Magalhães começou a cruzar o Pacífico só com 3 navios. Um afundou e o outro desistiu e voltou para a Espanha. Aqui nossa rota ficou um pouco diferente da dele. Íamos parar em várias ilhas que o capitão Magalhães nem fazia ideia que existiam. Como é o nome dessa ilha? É uma emoção muito grande estar chegando, depois de 13 dias de navegação, estar chegando aqui nessa ilha de magia, de mistérios. A Ilha de Páscoa é o lugar mais longínquo de qualquer continente. É considerada o umbigo do mundo. A primeira coisa que a gente sente nesse lugar é uma energia muito forte. Uma coisa é você ler sobre a ilha. A outra é você estar ali.
Nessa ilha viveu um povo chamado Rapa Nui. Foram eles que construíram essas gigantescas estátuas chamadas de moais. Ninguém sabe direito como é que eles conseguiram transportar esses moais de 70 toneladas e 10 metros de altura do interior da ilha até a beirada do mar. Mas o que me impressionou mesmo foi o Tepito Tefenua, uma pedra sagrada para os Rapa Nuis. Aqui podemos ver como vai cambiar totalmente a brújula. Vai indicar hacia el sur e el norte. Essa aqui tem uma pequena desviação magnética. Ela fica louquinha, olha só. Bem no centro. Como será que eles sabiam que essa pedra era tão diferente? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais de viajar pelo mundo. Que às vezes a gente não acha as respostas. A gente só acha mais perguntas. Magalhães e sua tripulação seguiram pelo Oceano Pacífico. Ele imaginava que as Ilhas das Especiarias não estavam muito longe. Mas sem mapas daquele novo mar, a expedição caiu num verdadeiro deserto de água salgada. E ainda pior, sem nenhum vento. Naquela época em que os barcos dependiam dos ventos para navegar, uma calmaria era bem pior que uma tempestade. – 28 de janeiro de 1520. Já não temos mais nem pão para comer. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto de comer o couro que protege o mastro das cordas. O pior é que alguns dos homens estão sendo atacados por uma enfermidade que incha sua gengiva até o ponto de sobrepassar os dentes. Apesar de tudo, o capitão Fernão de Magalhães mostra inquebrantável persistência. E não aceita fazer meia volta. Hoje, morreu o 19º homem. Acredito que no futuro, ninguém irá se aventurar a empreender uma viagem semelhante. Depois de quase um ano da nossa partida do Brasil, chegamos ao paraíso. O caminho não tem erro. É só descer 2.000 quilômetros pelo Atlântico, virar no 9º farol à direita, atravessar o Estreito de Magalhães, virar à direita novamente e seguir mais 5.000 quilômetros. Pronto, você está lá, Pacífico Sul, não tem como errar. Posso dizer que esse é um dos lugares mais bonitos do mundo. Na nossa primeira viagem, nós passamos mais de um ano ali na Polinésia. E foi lá que nós conhecemos Nita, uma taitiana casada com um brasileiro. E foram eles que nos mostraram como é que vive esse povo. Foi maravilhoso rever Nita. Os polinésios nos fazem sentir como parte da família deles. Mas, ao mesmo tempo, a cultura é bem diferente. Um dia, nós estávamos na Polinésia e um grupo de moças veio visitar o barco. E elas sentaram, começaram a conversar, sentaram aqui no cockpit. E uma delas sentou-se perto do Vilfredo, era uma morena bonita.
E ela começou a passar a mão no braço do Vilfredo e falar assim, mirimiri. Aí eu falei, mirimiri quer dizer carinho. Aí ela falou, carinho, carinho. E o Vilfredo adorando, né? Aí ela começou a conversar e de repente eu me distraí, Dave começou a me perguntar outras coisas, outras meninas, e me senti de repente uma mãozinha batendo no meu ombro. Aí eu virei e era essa menina que estava do lado do Vilfredo. Aí ela me pediu, eu queria falar com você em particular. Aí levei ela para um canto, aí ela me perguntou, eu queria que você me emprestasse o seu marido. Eu levei o maior susto, imagina, eu nem achei que era aquilo mesmo. Eu falei, como é que é? Ela falou, eu queria o seu marido emprestado. Ela virou para mim e disse, você é morena como eu e com ele você teve filhos louros, de olhos verdes. Eu queria tanto ter um bebezinho louro. Vai, me empresta por umas 4, 5 noites, depois eu te devolvo, é só emprestado mesmo. Eu levei um maior susto, eu falei, gente, no Brasil a nossa cultura é diferente, a gente não empresta marido. Aí ela virou para mim e disse, não, mas por favor, depois eu te devolvo. Eu falei, não. Aí ela ficou braba e foi-se embora. Aí o Vilfredo virou-se para mim e falou, o que você falou com a moça que ela foi embora zangada? Eu falei, impressão sua, imagina. Mas eu só fui contar para ele quando nós já estávamos há 3 dias de viagem, bem longe, não tinha jeito de voltar. Nós fomos para Samoa, uma ilha onde os homens andam de saia, as pessoas vivem em tribos e as casas não têm parede. É tudo aberto. Foi dessa região que a tatuagem foi parar na Europa. É uma tradição dos polinésios pintar o corpo, porque isso representava a passagem da infância para a vida adulta. Enquanto não fosse tatuado, o membro da tribo, por mais velho que ele fosse, não teria respeito numa roda de adultos e também não teria permissão para casar. A tatuagem é um ato de coragem porque dói muito. E quando os primeiros europeus chegaram na Polinésia, as mulheres não achavam eles atraentes. Imagina, que graça teria os homens brancos no meio dos polinésios pintados? Na hora de ir embora, uma família de amigos polinésios preparou uma festa de despedida pra gente. Mas eu estava triste. Eu sabia que no dia seguinte a gente tinha que partir daquele paraíso. No meio da festa, um velho polinésio se aproximou e ficou em silêncio olhando para mim. Daí ele me perguntou, por que vocês ocidentais sofrem tanto com amanhã? Aproveite hoje. Viva o momento. Amanhã é o outro dia. Depois de quase 2 meses nessas ilhas, levantamos âncoras rumo ao Pacífico Norte. No meio do caminho, pegamos a pior tempestade da viagem.
Nessa tempestade, eu fiquei muito preocupada com a Cat. Para deixar ela tranquila, eu contei para ela a mesma história que eu contava para os meninos sobre a lenda das ondas. Quando alguém joga lixo no mar, o rei Netuno fica bravo. Ele levanta os braços com toda a força. Aí as ondas ficam com muito medo dele. Elas saem correndo uma por cima das outras, batendo em tudo que tem pela frente. Nos barcos, nas pedras, nas praias. Só que depois ele se acalma. E tudo volta a ficar tranquilo. Depois de 4 dias de sufoco, a tempestade finalmente foi embora para o sul. Quando eu estou navegando, no meio do mar, lá no leme, sozinha, eu sinto muita saudade dos meus filhos. Todas as culturas têm um ritual de passagem para a vida adulta. Na cultura hindu, por exemplo, os jovens limam os dentes. No nosso barco, o ritual de passagem acontece quando o filho desembarca e fica no porto. Isso aconteceu conosco quando Pierre e o David desembarcaram na primeira viagem. Normalmente são os pais que assistem os filhos partirem. No nosso caso, eles é que nos veem partir. Isso nunca é fácil. Já era o segundo Natal desde que a gente tinha deixado o Brasil. Vou derrubar você. Vai derrubar? Como mãe, eu queria estar com todos os meus filhos reunidos. Mas ali no meio do mar, isso era impossível. Deixa eu ver. Ah, esse ficou bem bonito. Mas ao invés de ficar triste, decidi preparar uma linda festa de Natal para Cat. E vamos botar a árvore de Natal para alto? Vamos. Aqui a gente pendura ela. A história da nossa sexta tripulante é muito especial. Um belo dia, Robert, um amigo velejador lá da Nova Zelândia, apareceu de surpresa no Brasil. Contou pra gente que a mulher dele, nossa boa amiga Jeanne, tinha falecido e ele tinha que criar sozinho a filha de 2 anos. É isso aqui? Ele trabalhava em plataformas de petróleo e viajava muito. Por isso, não tinha como dar a atenção que a filha precisava. Nós passamos então a cuidar da Cat enquanto o Robert viajava. Um dia, ele nos chamou. E eu não esperava para as próximas palavras o que ele falou. Eu queria saber se vocês gostariam de adotar minha filha, porque eu queria que ela tivesse uma família que nem a de vocês. Aí, eu olhei para o Wilfredo olhou para mim, olhamos para o Robert e o coração ficou assim nas mãos. Mas, naquele momento, os olhinhos dela já tinham conquistado o nosso coração. Com ela, eu voltei a ser criança. Eu acho que essa foi a maior diferença para mim, que Cat me deu esse espírito de criança novamente, me rejuvenesceu, verdade. Depois de mais de 3 meses perdidos naquele novo mar, achávamos que íamos morrer de fome e de sede. No dia 6 de março de 1521, como por um milagre,
um dos marinheiros avistou uma ilha. Para nossos homens moribundos, foi avisou do paraíso. Quando ancoramos na baía, curiosos nativos vieram aos barcos. Entre os alimentos que nos trouxeram, havia um fruto estranho, tão grande quanto a cabeça de um homem. Dentro, há um licor doce, vivificante. Agradecemos a Deus por aquele abençoado fruto do paraíso. Magalhães decidiu não permanecer ali. Ainda não era a terra das valiosas especiarias que o capitão procurava. No dia 20 de janeiro de 1999, chegamos na ilha de Guam. Foi aqui que a tripulação de Magalhães foi salva da morte pela água de coco. Foi aqui. Para nós foi um choque. A ilha hoje é um caótico centro turístico do Pacífico Norte. Bem diferente das ilhas da sua redondeza. Na ilha de Mog Mog, os nativos fazem questão de viver com a mesma simplicidade de antigamente. Depois de conviver com essa gente tão feliz que parou no tempo, a gente levantou âncora. Estava na hora de continuar a viagem na Rota de Magalhães. No dia 7 de abril de 1521, entramos no porto de Cebu. Como saudação, o capitão Magalhães mandou disparar uma carga de artilharia. Em terra, os nativos foram avisados que não precisavam temer nossos canhões. O rei de Cebu declarou que o capitão era bem-vindo, mas que todos os navios que entram em seu porto devem pagar imposto. Magalhães mandou dizer que não pagaria imposto a nenhum rei da terra. Se o rei de Cebu quisesse a paz, o capitão lhe traria a paz. Mas se quisesse a guerra, o capitão faria a guerra.
Aqui em Cebu deu para ver o quanto a expedição de Magalhães mudou o lugar para sempre. Por respeito ao poder de nossos canhões, o rei de Cebu desistiu de cobrar imposto e prometeu a Magalhães abraçar a fé católica. Nas 2 semanas seguintes, batizamos os indígenas de Cebu e das ilhas adjacentes. Houve uma ilha em que os habitantes não obedeceram. Queimamos a aldeia e fincamos no meio uma cruz. Os europeus deixaram o cristianismo de herança em Cebu. Nós estávamos lá bem na Semana Santa. Vimos correndo gente para um lado e para o outro, se juntando. Aí eu chamei um nativo e perguntei o que está se passando. Ele falou que era a crucificação. Eu falei, crucificação? Como no Brasil, que eles encenam, amarram o corpo no braço. Ele disse, não, aqui é com prego. A pessoa é pregada mesmo. Quando nós chegamos lá, tinha mais de 3.000 pessoas orando. Quando eu vi o prego entrando no pé do cara, eu não acreditei. Foi uma das coisas mais fortes que eu já vi na minha vida. As Filipinas é o único país católico da Ásia. Depois de catequizarmos algumas ilhas da região, começamos a fazer proveitosas trocas. Satisfeito, Magalhães quis dar uma prova de amizade ao rei de Cebu. Perguntou a ele quem era o seu maior inimigo. O rei respondeu que era Silapulapu, o chefe da ilha de Maquitá. Magalhães prometeu que com suas armas de fogo faria Silapulapu se curvar diante do rei de Cebu. Fomos para a batalha com 49 homens. Devido aos Recife, saltamos com a água nas coxas. Não podíamos imaginar que o chefe Silapulapu já estava preparado para essa batalha. Nossas armas não tiveram chances contra os 1.500 homens da ilha de Maquitá. Todos assistimos apavorados à morte do capitão Magalhães. Essa é a ilha de Mactã. Foi aqui que Magalhães foi morto. Não encontramos na ilha nenhuma estátua em sua homenagem. É uma estátua bem grande. Esse é o índio Em vez Lapu-Lapu. disso, há uma enorme estátua feita para o chefe Silapulapu. O herói aqui é o homem que, defendendo seu povo, matou Magalhães. Esse é o herói das Filipinas.
Depois que nós saímos de Cebu, continuamos a nossa viagem pelo sul das Filipinas. Aquele era um trecho perigoso. Um dia chegamos numa ilha que parecia deserta. Decidimos passar a noite ali. Só que lá pelas 6 da tarde, chegou um barco que parecia de pesca. Ele tinha uma baía enorme, inteira, para ancorar, mas parou muito perto da gente. Achei aquilo esquisito, não me deixou sossegado, porque naquela área tem muito pirata. Bateu a noite e eles desligaram as luzes. Sem lua, ninguém via nada. Eu peguei o binóculo noturno e vi que o pessoal daquele barco estava muito estranho. Aí eu disse, gente, vamos sair daqui. Apagamos todas as luzes, falei pro Jaime para ir lá para frente e levantar a âncora. Eu botei a vela para cima, Heloísa foi pro leme e no escuro, de leve, a gente foi saindo. De repente eu vi um facho de luz. Os caras tinham embarcado num bote e estavam vindo lá para onde antes nós tínhamos ancorado. Como eles não nos viram, acenderam todas as luzes e começaram a atirar. Só que nós já estávamos longe. Eu liguei o motor e a gente se mandou. Dessa vez foi por pouco. Chegamos em Brunei. Um país de religião muçulmana, governado por um sultão que mora no maior palácio do mundo, guarda na garagem 350 carros de luxo e tem 2 esposas. O país se tornou um dos mais ricos do mundo por causa do petróleo. Aqui, tudo que brilha é feito de ouro, de 24 quilates. Inclusive, as cúpulas das mesquitas. Essas cúpulas todas são todas de ouro. Já naquela época, Pigafetta relatou que o povo desse país morava em palafitas. Uma tradição que, apesar de todo esse dinheiro, continua até hoje. Navegamos mais para o sul e chegamos na ilha de Bali, na Indonésia. Na Ásia, por mais que um país esteja bem perto um do outro, os rituais, a cultura, a religião são completamente diferentes. Os balineses são hindus. E lá, quando alguém morre, eles fazem uma festa. Eles tocam música, levam oferendas, dançam, e o mais curioso é que eles carregam o caixão em cima de um altar e ficam balançando e dando voltas para confundir o espírito do morto. Porque fazendo isso, eles acreditam que o espírito não vai lembrar o caminho de volta para casa. A procissão termina com a cremação em uma urna em formato de vaca. Para eles, a vaca é um animal sagrado que guia os espíritos para a próxima vida. Mas o que o pessoal de Bali gosta mesmo é de celebrar a vida. Quando partimos da Indonésia, nossa última aventura na Ásia foi navegar em cima da cratera do vulcão Krakatoa, que afundou há 200 anos depois da mais violenta erupção vulcânica da história da humanidade.
Hoje, fora d'água, só se vê o vulcão Filho de Krakatoa. Depois da morte do capitão Magalhães, a expedição ficou perdida por meses. Até que o oficial espanhol Sebastián del Cano assumiu o comando. Quando o desespero já tomava conta de todos, finalmente encontramos a terra das valiosas especiarias com que Magalhães tanto sonhou. Uma das 3 naus carregou tantos porões que afundou no porto. A outra foi queimada porque já não tinha marinheiros suficientes para levar as 2 naus até a Europa. Sob o comando do capitão espanhol Sebastián del Cano, Pigafetta, 47 europeus e 13 índios embarcaram rumo à Espanha na nau Vitória, a única que sobrou. Eles escolheram voltar pelo caminho exclusivo dos portugueses, contornando a África. Uma rota muito arriscada para a nau de bandeira espanhola. Assim, né? Assim tá bom, né, Jaime? Direito! Pra lá e depois seguimos. Tá cheio de coral, hein? Essa ilha de poucos quilos, Olha que estamos bonito. chegando. Tudo azul. Olha os corais. Primeira ilha do Oceano Índico, hein? Depois de 3 dias no mar, chegamos no atol de Cocos Keeling. O passe para chegar no ancorador é um canal cheio de recifes que só dá para entrar graças à transparência da água, que é uma das mais claras do mundo. Foi aqui que Kathy mergulhou pela primeira vez para ver o fundo do mar. Cocos Keeling é a última parada para quem vai cruzar o Oceano Índico. É um ponto de encontro de gente como nós, pessoas que gostam de se aventurar pelo mundo. Hello, everybody! No final da tarde, todos os velejadores se encontram para bater papo, trocar experiências, contar histórias. Lá a gente viu amigos que conhecemos do outro lado do mundo. Quando a gente esteve aqui há 6 anos atrás, na primeira viagem, nós seguimos a tradição do lugar e deixamos uma mensagem na ilha. Dá uma olhadinha. Olha lá. Ela ainda estava lá, dentro da garrafa, do jeitinho que a gente deixou. Depois de 2 semanas nessa ilha paradisíaca, levantamos âncora rumo a Madagascar. Quando a gente está atravessando o oceano, o barco nunca para. A gente tem uma certa rotina a bordo, mas nunca um dia igual ao outro. A milhares e milhares de quilômetros de terra, quando a gente está navegando, é uma delícia dormir de janela aberta. Não tem assaltante, não tem mosquito, não tem pirata, não tem nada. Mas, na realidade, não é tão seguro quanto a gente pensa. Uma noite, eu estava dormindo na maior tranquilidade, no maior do sono, quando, de repente, eu escutei um barulho. Ploft! Fiquei assim assustada, acendi a luz. Quando eu olhei, eu estava dividindo a minha cama com um enorme peixe voador. Depois de cruzar o Oceano Índico por 17 dias, chegamos na costa africana. Como a gente não pôde ancorar em Madagascar por causa de uma epidemia de cólera, navegamos para a ilha de Maiote, que era o porto mais próximo.
Nessa ilha as pessoas falam francês e eles fabricam as essências dos perfumes mais caros do mundo. Lá no mercado, nós conhecemos Altomani. E conversando com ele, começamos a bater um papo e ele descobriu que a gente era brasileiro. E ele perguntou, vocês não querem uma festa de casamento? A cerimônia dura 6 dias. No primeiro dia, as mulheres me levaram para a casa delas para me preparar de acordo com a tradição. Elas me vestiram com uma roupa e me fizeram uma maquiagem com uma mistura de sândalo amassado com pó de coral e água. Foram 5 dias cantando e dançando junto com eles. No último dia de festa, quando os noivos se mudam para a casa deles, todo mundo vai como uma procissão, levando na cabeça os presentes da noiva numa grande celebração. Eu me senti muito honrada de ter participado daquele momento tão íntimo com aquela família. O Cabo da Boa Esperança é um dos lugares mais temidos do mundo. A média é uma tempestade a cada 36 horas. Para nossa sorte, os ventos estavam a nosso favor. Ao contrário da nau Vitória, que ali viveu um momento trágico. Estamos há 9 semanas parados, em frente ao Cabo da Boa Esperança. Ventos terríveis nos impedem de prosseguir. Apesar de levarmos uma fortuna de cravo nos porões, temo que venhamos a morrer de fome. A nau Vitória segue só. Peço a Deus que nos ajude a voltar a casa. Quando a gente dobrou o Cabo da Boa Esperança e entramos no Atlântico, nós estávamos completando 2 anos da nossa viagem. Voltar para o Atlântico é meio como voltar para o nosso fundo de quintal. Depois que contornaram o Cabo da Boa Esperança, a nau Vitória conseguiu entrar no Atlântico e começou a subir a costa da África. A fome e a sede a bordo chegou a um ponto de tanto desespero que o capitão Delcano foi obrigado a ancorar num porto inimigo, o dos portugueses. Mesmo com o risco de serem presos, eles desceram para buscar água e comida. Nesse porto, Pigafetta fez uma descoberta histórica. Disseram para ele que era quinta-feira, mas pelas anotações dele, ainda era quarta. Essa diferença na contagem dos dias só foi resolvida 100 anos depois, com a criação do fuso horário. Quando os portugueses descobriram que a nau Vitória era espanhola, Delcano ordenou a fuga. E sem conseguir abastecer o navio, os marinheiros se prepararam para a morte. No dia 6 de setembro de 1522, como por um milagre de Deus,
Finalmente, avistamos a Espanha. Dos 260 homens que partiram há quase 3 anos, somos apenas 18. Ancoramos em Sevilha. Saltamos todos a terra, descalços, doentes e famintos. A primeira coisa que pedimos aos moradores foram velas. Todos nos olhavam como se fôssemos fantasmas. Fomos direto à igreja, cumprir as promessas que fizemos tantas vezes, pedindo a Deus que nos salvasse da morte, que levou quase todos. Inclusive, o nosso capitão Magalhães. No dia 20 de janeiro de 2000, avistamos a costa da Espanha. Quando a gente subiu o rio que dava acesso a Sevilha, eu me dei conta que no final, só uma ponte separava a gente da cidade onde tudo tinha começado há 500 anos atrás. Eu chamei pelo rádio. Ponte de las Delícias, aqui veleiro Aissô. Por favor, pedimos passagem. Ai, que emoção! De repente, a ponte se abriu. Olha, Sevilha! Lá estava Sevilha. Era muito emocionante estar ali, no mesmo lugar, onde 1522 chegou a nau Vitória com apenas 18 sobreviventes. Pigafetta entregou ao rei da Espanha o diário da viagem. O diário desapareceu porque contava coisas demais. Pigafetta voltou para a Itália e de lá reescreveu de memória todas as suas anotações destruídas. Se não fosse a obstinação dele em contar a história, a gente jamais saberia o que aconteceu de verdade na primeira vez que o homem deu a volta ao mundo. A viagem de Magalhães mudou o mapa do mundo para sempre. Concluímos aqui nossa homenagem ao capitão Fernando Magalhães. Tava na hora de a gente voltar para casa. Olha só! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Olha lá! Nossa última parada foi Cabo Verde. Aquela terra parece tanto com o Brasil. São Vicente, que nós estamos saindo, e vamos até Porto Seguro. Quanto tempo nós demoramos isso aqui? Quase 35 dias. Esse aqui foram quase um mês, e agora vamos demorar até Porto Seguro quase 2 semanas. E agora o final, chegando, coração batendo, gente rever, comer a comidinha brasileira, lá vai ser na Bahia, o acarajé, é uma coisa boa voltar à terra. Acho que não tem nada que faça um barco andar mais rápido do que a saudade.
A gente levantou as velas e colocamos o rumo na bússola. Brasil. É muito bom voltar, mas o melhor ainda é saber que o mar continua sendo a minha casa. Toda a família se reúne para Natal, aniversário, sabe? Ocasiões especiais. A nossa para cruzar um oceano. Para essa navegada de volta, meus filhos Pierre e Wilhelm voltaram para Issou. Foi naqueles dias que eu comecei a me lembrar de tudo que eu tinha vivido no mar. Foi no mar que eu vi meus filhos crescerem. Foi por causa do mar que eu me tornei mãe novamente com a chegada da Cat. E foi no mar que eu aprendi a viver com muito pouco, sem complicar as coisas. À medida que a gente ia chegando, comecei a olhar a minha família ali comigo e senti uma felicidade muito grande por ter conseguido viver tão intensamente um sonho que tivemos juntos. Na época dos antigos navegadores, eles sabiam que estavam chegando perto de terra quando eles viam os pássaros aparecer. Para nós, foi um pouquinho diferente. Aissou. Aqui é o Tenente Aviador Otávio da Força Aérea Brasileira. Queremos dar as boas-vindas ao veleiro Aissou em águas do Brasil. Depois de 910 dias de viagem, com paradas em 19 países e 9 territórios, finalmente, no dia 22 de abril de 2000, avistamos de longe a costa brasileira. Quando a Aissou foi entrando naquela barreira de corais, na entrada de Porto Seguro, eu não acreditei. Eu estava chegando no meu Brasil. De repente, eu olhei e vi minha mãe. E parece que tudo ao meu redor parou naquele momento. Eu abracei minha mãe, fiquei ali abraçado e não largava mais. Eu estava de volta em casa. Eu estava de volta com a minha família. E minha família estava de volta comigo. Uma das coisas que eu aprendi velejando pelo mundo é que eu preciso ter tempo para o que é mais importante para mim. Estar com as pessoas que eu amo. Eu preciso ter tempo para sonhar. Eu preciso ter tempo para realizar meus sonhos.